você que não consegue acompanhar a nossa saga, o diretor Bruno Peroni está tomando uma atitude hoje de mostrar que está contra o bandido, que está contra o Rodrigo Marques, que está do lado dos clientes que foram roubados por esse pilantra. E agora o Bruno Peroni, em áudio, vai estar respondendo a boas perguntas da galera, está se prontificando a ajudar nessa causa contra o maior roubo da atualidade. Seja bem-vindo, Bruno Peroni, muito boa tarde. Olá, pessoal. Bruno, qual foi o processo, qual o número do seu processo, como é que ficou a sua história de processo contra a Atlas? Eu tenho um processo trabalhista contra a Atlas que eu já ganhei, que vocês podem verificar na internet, no Google. Está disponível na Jus Brasil. E eu estou começando um outro processo contra a Atlas sobre a questão dos bitcoins. Eu não quis entrar na questão dos bitcoins no início, porque enfim, eu estava discutindo com os meus advogados se fazia sentido entrar com uma ação de danos morais e tal, mas havia risco de eu perder essa ação, e porque quando você perde uma ação, você tem que pagar 10% para outra parte. Então, e a ação da Emília, por exemplo, que está acontecendo até agora, aconteceu a primeira audiência apenas, enfim. Eu achei que o melhor seria esperar. Seria esperar um pouco mais para eu vencer o processo trabalhista e aí entrar com o processo civil, né, contra a questão dos bitcoins. Ô Bruno, galera, só para também agilizar, eu fazendo mais uma pergunta, pode vir outra pessoa, para não ficar tão chato, beleza? Bruno, Tá bom. o que que você sente daquela entrevista que você deu? Pois muita gente, eu tenho um amigo meu que sempre seguiu uma galera que tinha um nome ali no mercado financeiro, e depois daquela sua frase assim, fique tranquilo que a Atlas Quanto não vai sumir com seus bitcoins. Qual é o sentimento que você tem disso hoje, da repercussão do inferno que fez na vida de muita gente essa tua frase? Cara, eu vou te dizer que é um inferno na minha vida essa frase também. Eu estava naquele momento super confiante, com a Grant Thornton se preparando para fazer o processo. E, enfim, a empresa crescendo, 200 funcionários, enfim, diversos outros diretores super bons ao meu lado. Né, foi difícil, nunca na minha cabeça se passou que ia acontecer algo que nem aconteceu. Então, enfim, foi algo super infeliz que eu falei, afinal, enfim, eu também perdi dinheiro, né? Então, eu também deixei lá, tenho vários bitcoins, BTCQ lá, enfim. Eu vou fazer essa minha última pergunta aqui, galera, para dar espaço para vocês, beleza? Minha última pergunta. Ô Bruno, quem de verdade, sendo sujeito homem, sendo papo de homem, quem de verdade você acha que é cúmplice desse marginal? Vou segurar as palavras de baixo calão. Desse marginal do Rodrigo. Qual ex-diretor, qual ex-funcionário que continua sendo ludibriado com a esperança de que vai ter uma grana pesada depois? Que esses acordos, exemplo, esses acordos de agora, o bandido está saindo com um lucro de 7 vezes mais. Mesmo ele devolvendo só o valor inicial do cliente, ele está tendo um lucro absurdo. Qual dos ex-funcionários você acha que hoje, Giliard, eu acho que fulano ou cicrano, se você não quiser se pronunciar agora, me pronuncia no meu privado, que não é justo. Eu quero que você entenda, ô Bruno, que tem pessoas passando fome graças à quadrilha do Rodrigo Marques. Qual na sua concepção hoje, as pessoas que estão envolvidas nesse golpe? É difícil, eu não posso acusar pessoas aqui. Acho que é importante você pensar em quais são as pessoas que estão mais próximas do negócio de investimentos. Eu não posso falar nomes aqui, mas enfim, se vocês quiserem procurar no privado, eu posso falar. Não posso falar aqui, isso está sendo gravado. Enfim, realmente não posso falar o nome das pessoas que eu acho que podem estar mais próximas. Mas se você falar comigo no privado, ok. Perfeito. Galera, fica à vontade aí, galera. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Bruno. Obrigado pela atenção conosco. Acho que você também é mais um. Eu entendo que vocês estão muito putos, cara. Esse negócio foi muito difícil para mim. Eu também, enfim, eu devia ter me pronunciado lá atrás, logo no início, que nem a Emília fez. Mas eu estava muito mal. Demorei vários meses para conseguir
me recompor e recomeçar minha vida aqui, tentar recomeçar minha vida profissional aqui, enfim, depois desse incidente bizarro, né, cara? Sim. Ô, Bruno, obrigado, tá? Agora é para Paulo falando, Paulo de Azevedo. Obrigado pela atenção, pela até a parceria. Eu acho que a gente consegue entender que hoje você talvez seja mais um, né, que também tomou aí esse prejuízo grande com a Atlas. E, Bruno, o maior prejuízo é a imagem, né? Também. Porque dinheiro se consegue de novo, né? Então, mas a imagem você não consegue. Então... Sim. E eu entendo que você também trabalha com isso, então tem a questão da carreira, acho que faz sentido o que você está falando. Agora, uma dúvida mais até técnica, tá? Na verdade, são duas dúvidas. A primeira, eu falei hoje com o Thiago Bremer, que foi o auditor responsável pela assinatura do PPA, né, que é o famoso PPA da Grant Thornton. Primeira dúvida, na sua cabeça, efetivamente existiu esse PPA? Foi feita essa verificação? Tinha de fato ali aquele saldo? Você acha que foi talvez uma ferramenta de alguma manobra ali de manipulação com esse PPA? Primeiro. E a segunda é se você sabia se efetivamente existia esse robô de arbitragem, se funcionava, se ele servia para 10, 20, 100 pessoas ou se ele conseguia absorver toda a gama, né, de clientes que a Atlas tinha. Você tem como entrar mais no detalhe sobre esses dois temas? Olha, sobre a auditoria, eu realmente não sei, porque foi bem pouca gente envolvida no processo de executar. Eu estava na área mais de crescimento da empresa, né, na operação, não na parte de investimento. Foi, na verdade, né, o diretor de investimentos estava muito envolvido nesse processo. E aí, basicamente, o que foi descrito para nós foi que eles acessaram as contas nas exchanges e as pessoas da Grant Thornton estavam em acesso remoto, à distância, aos auditores, vendo, assistindo a tela do computador do diretor de investimentos. É isso que foi me contado na época, mas eu não acompanhei o processo. Tá? Ok. O diretor de investimentos, qual é o nome do responsável, do ex-responsável? Esse é bem fácil de você encontrar. É o Thiago Lavorato. Esse é o Thiago. Ok, tá bom. E sobre o robô, você tem algum conhecimento? Você chegou a ver? Vamos lá. Eu conversei com diversos desenvolvedores do início do processo que atestaram que o robô existia. E, inclusive, a UAU participou, né? A UAU... aceleradora. A aceleradora lá, que eu conversei com eles quando eu comecei a me relacionar com a empresa. E eles disseram que, enfim, chegaram a ver, enfim, logs, enfim, do processo. E eu conversei com diversos desenvolvedores que viram, que participaram do desenvolvimento do robô lá no início. Então, o robô existia. A questão é, eu não sei, eu não sou tecnicamente capaz de dizer qual é o capacity do robô, enfim, não sou alguém que conheço de desenvolvimento de tecnologia para o mercado financeiro. Então, eu não sei, eu nunca acessei o código, nunca vi o código do robô, mas eu tive dois momentos importantes. A Grant Thornton teve um outro momento também que o Rodrigo me mostrou o saldo das exchanges, junto com o diretor de investimentos e junto com outras pessoas. Eles logaram em cada uma das exchanges, já estava logado, então, só um detalhe, e eles me mostraram o saldo consolidado em cada uma das exchanges. Então, esse momento foi um momento que eu ganhei bastante confiança. Isso foi em 2018 ainda, para continuar acreditando na empresa. E os valores tomavam uns 15 mil bitcoins, ou mais, menos? Você tem esse número na sua cabeça? Na época era muito menos, né? Na época era 2018, né? Então acho que era, sei lá, 5 mil bitcoins, 4 mil, não sei. Eu não lembro do valor. Ok. Bruno, o professor Evandro falando, deixa eu fazer, vamos revezar um pouco nas perguntas, gente, e também, se possível, vocês colocarem o microfone no mudo quando um estiver falando, para não ter esse problema. Bruno, é o professor Evandro que está falando, eu sou uma das vítimas da Atlas, e eu gostaria de te fazer duas perguntas, aliás. A primeira é que você contasse um pouco para a gente como está e como
foi essa relação sua com a Atlas? E dentro disso, quando você teve contato com o Rodrigo Marques da última vez? E como é a relação da Prana Capital e da Prana Investimentos com a Atlas? Já houve relação? Existe uma relação dos sócios dessa empresa com a Atlas, com o Rodrigo Marques? Você poderia explicar isso? E, por último, qual a relação do Matheus Darós Pagani com a Atlas e com o Rodrigo Marques, que você se recorda? Vamos lá, acho que vamos começar com o Matheus. O Matheus é um desses desenvolvedores que eu falei. Acho que ele foi o primeiro desenvolvedor da Atlas. Acho que um dos primeiros, uma das primeiras pessoas de tecnologia que eu conheci da empresa. Acho que, né, que além do Rodrigo, que era a primeira pessoa. Então, essa era a relação dele. Ele era uma pessoa, né, que o Rodrigo confiava. Era um cara, e aí ele trabalhou ali no início no desenvolvimento. Em algum momento ele foi afastado do desenvolvimento e né, da parte de trading, e foi trabalhar com outras iniciativas, né, iniciativas mais ligadas a blockchain, enfim, que acabaram não indo muito para frente. Ele ficou mais longe da operação. Essa é a relação. A primeira pergunta, enfim, eu primeiro fui prestador de serviço da Atlas. Através da minha empresa, fui advisor. A UOL me apresentou a empresa em 2017, final de 2017. E aí eu acabei fechando, né? A gente acabou, a partir de janeiro, a gente trabalhou junto ali para desenhar uma tese de captação de Venture Capital. Eu trabalho com Venture Capital, esse é o meu trabalho. Eu só trabalhei com Bitcoin, nesse caso da Atlas, com investimento em startups, né? UAU e tal. E foi isso e aí, enfim, eu ajudei a UAU ajudei a Atlas nesse processo. E aí eu fui prestador de serviço ali durante diversos meses, durante algumas horas, né, prestando algumas horas de consultoria. Em algum momento eu fui convidado para tocar os eventos internacionais que a Atlas estava participando, que a Atlas participou em 2018. Vocês podem ver vários desses eventos, enfim, consenso, etc. E aí eu liderei esses eventos, né, eu liderei a participação da Atlas nesses eventos. E aí no final do ano, quando na entrada do Marcelo, ele me convidou para assumir aí mais próximo, digamos, o braço direito dele. O Marcelo assumiu como head de growth, né, de comercial e marketing. E aí eu era braço direito ali um dos braços do Marcelo, né? Tinha uma pessoa de marketing, tinha mais outras duas pessoas que respondiam para o Marcelo. E aí é que eu aumentei ainda mais a minha relação com a Atlas. Eu sempre fui um funcionário CLT desde o início da minha relação. E sobre a Prana, não tem nada a ver com isso, né? Enfim, a Prana é uma empresa que eu estou trabalhando agora. Não tem nada a ver com a Atlas. É uma empresa do mercado financeiro, pessoas ex-RB Capital, ex-XP, enfim, não tem nada a ver. Qual a última vez que você teve contrato com o Rodrigo Marques? É a última, gente. A última vez que você teve contrato. Porque ele comentou, professor Evandro, que ele era CLT, depois ele falou que era prestador de serviço. Então não está encaixando. Eu comecei como, vamos lá, Tom. Eu comecei como prestador de serviço, depois me tornei CLT. Eu tinha, né, a última vez que eu conversei com o Rodrigo Marques, eu posso ver no meu WhatsApp aqui agora em real time, se vocês me derem um minuto. Mas provavelmente foi em setembro ou outubro de 2019. Qual foi a última vez que você se encontrou com ele pessoalmente? Foi recentemente? Foi perto dessa data que você falou pelo WhatsApp ou não? Não, isso faz um ano e meio, né? Na verdade, depois ele trocou o telefone, eu nunca mais tive contato com ele. A última vez que eu o vi pessoalmente foi quando ele me demitiu, no dia 12 de setembro de 2019. Ah, sim, beleza. Você tem suspeita de onde ele se encontra? Olha, não tenho a mínima ideia. Ele acho que ele é do interior de São Paulo, enfim, mas eu não tenho a mínima ideia onde ele pode estar, cara. Talvez não sei fora do Brasil, sei lá, ele ia muito para fora do Brasil de férias, eu não sei se
Não sei onde é que ele está. Ô Bruno, quando você foi demitido, você disse que o Rodrigo... 17 de outubro. Não, você disse que o Rodrigo estava se recusando a responder às suas perguntas. Que perguntas que você fez para ele que ele não quis responder? Por que os saques estavam demorando para sair, né? O que estava acontecendo exatamente nas exchanges, enfim, o que estava acontecendo, e as respostas eram muito ruins, né? As respostas eram muito pobres, né? E aí a gente não eram suficientes para a gente continuou aumentando a pressão e a gente foi demitido, foi isso que aconteceu. Às vezes exatamente como a Emília contou. Ele chegou a comentar com você de exit Bebê, eu não posso te responder no Telegram, tá? Que eu tô gravando a tela pelo Mac. Não. O que foi, meu amor? Não. Tu mandou mensagem ali, PQP. Nunca falou nada relacionado a isso, não. Na verdade, a coisa começou a ficar bizarra, pessoal. Tipo, até então a empresa, porra, para quem estava de dentro, né, Grant Thornton, crescendo, mudando, né, querendo mudar de sede, um monte de diretor do mercado, enfim, a coisa começou a ficar muito estranha, que foi ali quando os saques começaram a atrasar, foi exatamente muito próximo do anúncio da CVM. Bruno, e você sabe da Aí, relação galera, do Bruno Matheus Peroni Michel ao com o vivo aqui no Rodrigo chat do Marques? Telegram, hein? Marquei geral aí de vocês aí, tá? Poder acompanhar. Marquei todo mundo aqui do grupo. Uma vez o Rodrigo me disse... Tô gravando aqui pela tela do Mac. Foi lá ali em agosto, tá? Quando a coisa já tava ficando estranha. E ele me disse, o que você acha sobre comprar a Nubis? Ele perguntou para alguns diretores. E eu falei, não sei lá, não sei se faz muito sentido agora. Eu acho que tinham outros movimentos que fariam muito mais sentido, na minha opinião. Enfim, falei na época, e aí eu não entendi qual era esse movimento. Aí logo depois que eu saí, foi anunciado que ele tinha comprado a empresa. Isso confirma para você que nunca existiu o robô de arbitragem da Atlas, porque se ele compra concorrente que faz teoricamente a mesma coisa para tentar encobrir as possíveis arbitragens, isso te diz respeito aí de entendimento que esse robô que fica trancado aí a 1000 chaves, né? Não vou nem usar 7 chaves, Bruno. Esse robô nunca existiu? Você já viu esse robô? Eu nunca vi o robô, mas vamos lá. Eu acho que assim, esse movimento de comprar a Nubis, eu não sei qual foi o objetivo, tá? Porque a Nubis era muito pequena, faria sentido comprar um concorrente se a Nubis fosse muito maior, né? Eles eram muito pequenos. E aí, basicamente, o que estava acontecendo era isso, né? Faria sentido comprar um concorrente, mas era muito pequeno. Então, mas assim, se o robô nunca existiu, eu acho que, como esses desenvolvedores primeiro disseram que existia, são pessoas que eu acreditei, né? Como o Matheus e outras pessoas, e as pessoas estavam lá no início, eu acho que o robô existia no início, sim. Enfim, tinha uma outra parte da pergunta que eu esqueci agora. Bruno, com licença, olha só. Quando você fala que a Nubis era pequena, sim, de fato. Só que num determinado momento, todas as pessoas que conseguiram sacar da Atlas jogaram para a Nubis. Praticamente 80%. Então, automaticamente, os BTCs voltaram para a mão do Rodrigo Marques. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. No meu caso. Bruno, assim, nós somos um grupo de pequenos investidores aqui, tá? Existem pessoas aqui que teve problema, que perdeu um filho, que não teve possibilidade de fazer o tratamento porque o recurso dele estava preso na Atlas. Existem pessoas como eu que teve um problema no coração, que tem dificuldade para conseguir fazer o tratamento por conta de não ter acesso aos recursos. Então, assim, o mal que essa empresa causou para as pessoas é muito grande. Temos grandes investidores prejudicados, mas o pequeno aqui eu acho que é o que mais sofreu com esse viés. Pouco antes, a gente viu a UOL se anunciar uma aquisição a Atlas comprando a parte da UOL no valor de 20 milhões de reais. Isso em maio. Então, assim, se você pudesse falar um pouco dessa relação da UOL com a Atlas, se esse pagamento aconteceu pouco antes, e que conselho você daria aí para nós, pequenos investidores, que continuamos nessa luta e a empresa não
pagou absolutamente ninguém. Não pagou 1%, 2% dos investidores. Há alguma esperança? Algum caminho que a gente pudesse seguir? Assim, a questão da UAU, tá? Eu não sei dos detalhes desse acordo, porque, na verdade, nesse momento eu estava bem afastado da UAU. Eu fui fundador e fui gestor ali da aceleração durante 2013 e 2015, quando eu estava realmente próximo. E até porque eu tinha uma espécie de conflito de interesse, né? Trabalhava na empresa, eu nem podia me envolver nessas negociações, porque né, eu tinha um conflito ali, eu era da UAU, né? Já fui UAU, conheço a UAU, conheço a Atlas, enfim, eu tinha um conflito de interesse ali, então eu não sei os detalhes dessa transação, tá? Então eu não sei o quanto foi pago ou o quanto não foi pago, mas isso aconteceu bem antes de começar a dar qualquer tipo de problema, só isso que eu sei. Ô Peroni, eu queria fazer uma pergunta. Você chegou a ver que os saldos nas exchanges, as exchanges disseram que os saldos eram fake. Então, assim, aqueles saldos que o Rodrigo tinha... Mas engraçado que não eram as mesmas... Desculpa te interromper, mas não eram as mesmas exchanges. Algumas das exchanges que ele disse que o dinheiro estava, não eram as mesmas exchanges que estavam no relatório da Grantor. Então, ele deve ter movimentado. Sabe? Não, mas teve a HIT BTC, teve outras exchanges que estavam no relatório da Grant Thornton, né? Sim, também lá. Mas você acha que talvez ele chegou aí a colocar esses saldos fake para mostrar para a Grant Thornton? Não sei o que aconteceu na Grant Thornton, tá? Mas eu acho que acho que aconteceu algum tipo de fraude. Não sei se foi... isso que eu acho. Não tenho como dizer o que aconteceu aqui, mas provavelmente foi algo assim. Ô Bruno, quando a UOL investiu na Atlas lá atrás como incubadora, ela não fez nenhuma auditoria no sistema de arbitragem? Você tem o relatório de auditoria? Como é que você fez uma due diligence para investir numa empresa? Sim. Se vocês fizeram auditoria na arbitragem? Sim, como eu falei, eu não era da UOL nesse momento, eu não participei do processo seletivo da Atlas. Não fui eu que investi na Atlas, que escolheu, na verdade, aceitar ela no processo de aceleração. Então, eu não sei exatamente dos detalhes desse processo, mas eu sei que teve conversas extensas com as pessoas de tecnologia da época, enfim, e de novo, depois eu vi uma vez os logs do robô e eu vi o saldo das exchanges que foi mostrado para mim, e ainda teve a Grant Thornton, né? Esses foram momentos que eu ganhei muita confiança. Bruno, você falou que a auditoria da Grant Thornton... Gente, peraí, vamos lá. Faz o seguinte, quem não for falar, desliga o microfone e quem já falou, dá espaço para quem não perguntou ainda, por favor, porque senão o Bruno vai ficar aqui a tarde toda conosco, tá bom? Ô, Evandro, eu queria fazer uma pergunta rapidamente para o Bruno, que Temer está falando. Bruno, boa tarde. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até que ponto você poderia, ou você fez, algum manejo das cotações de rentabilidade do Atlas? Explico. É sabido que a Atlas pagava metade dos rendimentos aos clientes e era isso. Existia alguma possibilidade de gatilho disso por sua parte, que você tinha autonomia e gerenciamento sobre isso, de poder discutir, convencionar e, principalmente, mudar essa taxa para um cliente a depender do valor aportado? Não sei se eu entendi a pergunta. Você quer dizer... Em síntese, posso. Em síntese. Você tinha... A Atlas pagava 50% para qualquer cliente de forma indistinta. Eu, Artemio, quero colocar dinheiro na Atlas. Tá? Eu vou lá, vou colocar um capital. Correto? Você tinha alçada, autonomia e gerenciamento para negociar essa taxa de modo... Artemio, você vai colocar 5 BTCs, você vai ter uma taxa agora, não é de 50%, tu vai ter 60% ao invés disso. Porque eu queria saber se tu tinha essa alçada e autonomia no cargo que você gerenciava.
todas as pessoas do time comercial tinham essa alçada foi definida pelo próprio Rodrigo. E aí todas as pessoas da equipe comercial tinham essa alçada para dar esse desconto, entre aspas, para os clientes. Tá, então você podia... Quem eram as outras pessoas além de você que tinha essa alçada? Porque assim, até onde consta... Todas as pessoas do time comercial. Indistintamente. Tá, e eu queria entender uma coisa. Qual que é o teu papel, né, junto ao Atlas para clientes de fora? O que tu fazia? Qual que era o que tu podia fazer e qual que era a tua relevância nisso? Eu te explico novamente. E assim, sendo bem transparente com você, porque eu sou assim mesmo. Eu tenho cliente que negociou diretamente contigo taxas, né, e quantias altas, e cliente de fora. Ô Felipe, muda aí, Felipe. Desliga o microfone, gente. Quem não tá falando, deixa o Dr. Artemio fazer a pergunta, por favor. Posso só completar aqui só a pergunta do Artemio? Tudo bem, Jorge Calazans. Eu queria saber se o Bruno está disposto a colaborar também no eventual processo disciplinar. Tá? Se ele está disposto a gente pode colocar ele no rol aí para que ele colabore com a justiça nesse caso. Tá meio ruim o seu áudio, Jorge. Você pode repetir? Eu quero saber se o Bruno está disposto a colaborar com a justiça também. Se no eventual processo crime, a gente pode indicar o nome dele no rol de testemunhas ou de colaboradores. Né, com certeza estou disposto a ajudar a resolver essa questão. Até porque fui vítima também, é um caso horrível. Estou super à disposição, inclusive ter informações para o processo do Rossello. Tá bom, obrigado. Depois o Bruno vou te chamar no privado, tá? Bruno, o Rodrigo está sozinho nessa fraude, nesse roubo, ou ele tem algum sócio? Você tem o que para dizer sobre isso? Qual é a sua informação? Você deve ter algum tipo de informação. Difícil dizer, né, se ele estava sozinho ou não. Acho que sozinho 100% não. Acho que devia ter mais alguém por trás. Só que eu não sei se, enfim, acho que tinham pessoas de fora que não eram da Atlas, tá? Envolvidas também. Não sei porque, enfim, acho que tinha outras pessoas envolvidas. Mas enfim, eu realmente não sei dizer quem era, tá? Tenho, de novo, algumas hipóteses, mas são hipóteses, e eu não, mas eu acho que ele sozinho, ele pode ter sido a cabeça, né? Que a gente está especulando, né? Mas certamente sozinho. Bruno, eu queria, só um pouquinho, só para não perder, porque você não me respondeu, eu queria saber a tua relação com os clientes internacionais. Queria que tu me explicasse exatamente. Era a relação, na verdade, enfim, como qualquer outra pessoa do time comercial. Eu cheguei a atender alguns clientes internacionais porque fui eu que enfim, participei de alguns eventos internacionais. Aí eu acabei atendendo alguns desses clientes, que eram bem poucos, né? A Atlas tinha bem poucos clientes de fora do Brasil. E era uma relação igual do time comercial normal, assim. E aí eu atendia porque eu sabia falar inglês melhor que as outras pessoas, basicamente. E aí também tu divulgava, no caso, também a empresa em confs internacionais, né? Não era só isso. Tinha essa questão também de divulgação, de prospecção, de tudo, né? E como tu bem disse, você tinha essa alçada junto com o time comercial de poder negociar a taxa de retorno dos clientes, né? Essa é a política comercial da empresa, tá, Timo? Então, na verdade, era política comercial, não era nada de outro mundo, né? Na verdade, toda empresa tem uma política comercial de descontos, enfim, e não era diferente. Todas as pessoas do time comercial, isso foi definido pelo Rodrigo, e foi passado para a equipe comercial. Afinal, né, eu tinha o superior Marcelo, né? Marcelo que passava muitas informações para mim. Oi, tudo bem, Bruno? Poderia fazer algumas perguntas para você rapidinho? Primeiro, eu agradecer a sua disponibilidade de juntar conosco. Ô, Bruno,
Wellington aqui. Bruno, em maio de 2019, eu fui lá na BitConf, conheci você pessoalmente. Ali já me ofereceram 20% a mais se eu depositasse meio Bitcoin. Ali já dava para saber que a empresa já estava ruim das pernas. Por que só em 3 exchanges, se antes ela trabalhava arbitrando 15 exchanges? Isso foi uma surpresa para todo mundo, né? Na verdade, a gente não sabia que estava em 3 exchanges, né? Eu divulgava a informação que era passada para mim pela equipe de investimentos, pelo Rodrigo, que a minha equipe e a equipe, toda a equipe comercial, eu junto com a equipe comercial, né, que o Marcelo definia, divulgava isso, né? Divulgava que eram mais exchanges, mas aí disseram que eram menos exchanges. Então, na verdade, não dá para saber, né? Mas em algum momento, né, acho naquele momento da Grant Thornton, a coisa estava daquele jeito, né? Tava mais exchange. Então, não sei onde é que estava esse dinheiro no fim das contas. Uma pergunta sobre isso, você não... Desculpa parecer que eu estou monopolizando, não, mas é só algumas questões que eu tenho bem pontuais de dúvidas. Você nunca pensou em conferir, fazer validação disso, até pelo cargo que exercia, para realmente atestar se aquilo ali era verdade? Foi mostrado, como eu falei, foi mostrado para mim uma vez em 2018, o saldo das exchanges. Assim como foi mostrado para a Grant Thornton, me mostraram uma sala, o saldo das exchanges, me tranquilizou. E assim como, enfim, tranquilizou outros diretores. E aí a gente estava caminhando no sentido de fazer a auditoria, né? Que eu acho que era com um nome relevante. Acho que isso trouxe muita confiança para todo mundo. Demorou para sair, mas saiu, né, Artemio? Então isso trouxe muita confiança, né? Eu tinha visto lá atrás o saldo, não achava que um ano depois a coisa tinha mudado, né? E Bruno, segundo o documento que eu tenho mesmo, isso aí, existia já eu cheguei a ter um NDA da Atlas, eu tenho esse documento, com tratativas com a Grant Thornton antecipadamente, acho que lá para março, se eu não me engano, de 2019. Você chegou a receber algo parecido com isso? Porque eu não sei, o nosso trabalho aqui é o quê? A gente recebe os documentos, a gente vai atrás desses documentos, e aí a gente precisa validar se isso realmente procede. Desde quando, que aí é um outro ponto, que você começou ou você teve notícia que a Atlas estava negociando com a Grant Thornton? Porque eu te pergunto isso. Nas BitConfs anteriores, eu assisti todas, era uma assim, isso era uníssono dos clientes, dos customers. Cadê a auditoria? Onde é que isso está? Você sabe me dizer exatamente o lapso, o marco temporal disso, quando começou, se começou antes? E outra coisa, vocês receberam da diretoria alguma coisa, um e-mail interno para atentar sobre esse sistema normativo 1888, que na época ela começou a viger bem próximo de quando começou o descalabro, que foi dia 13 de agosto? Essa questão da 1888 eu não me recordo de nada específico, tá? Sobre a questão da Grant Thornton, teve uma primeira conversa, depois eu posso te mandar no privado isso, tá? Mas teve uma primeira conversa com a Grant Thornton que foi antes, tá? A primeira conversa com a Grant Thornton aconteceu muito tempo antes da auditoria acontecer. E aí acabou, acho que aconteceu até em 2018, só que aí era um outro escopo. E aí ela acabou sendo retomada em 2019. As datas eu posso tentar, sei lá, eu não tenho acesso aos meus e-mails, mas posso tentar localizar de alguma forma e tentar lembrar essas datas exatas. Mas teve uma primeira conversa e depois ela foi retomada com o escopo das exchanges em 2019. Eu prometo só falar mais uma vez, Eduardo, e aí eu vou meio que encerrar, só se aparecer outra coisa, vou deixar vocês falarem, porque não é justo só centralizar em mim. Tá, ok, beleza. Partindo desse pressuposto, o relatório da Grant Thornton ele foi confeccionado no início de agosto. A pergunta é, qual que foi, se você sabe dizer o porquê, isso só foi divulgado no dia 20 e poucos de agosto, salvo engano, dia 23, melhor data, e ainda mais. Ele divulgou isso como auditoria e, na verdade, era um PPA. Qual que foi o dever de cautela de vocês para divulgar isso como sendo parte do comercial? Porque muita gente, eu tenho cliente
tá? Que dia 13 de agosto aconteceu o problema, dia 14 ele solicitou o saque, dia 15 ele recebeu, e depois que veio a suposta auditoria que foi vendido dessa forma, eu recebi o e-mail porque eu era cliente, ele devolveu o dinheiro. Então, assim, para mim foi o único intuito. Eu tinha isso no começo de agosto, eu só divulguei depois por uma questão de retenção de clientes, sabendo que daria algum problema. E o que você pensa sobre isso? Porque realmente aconteceu isso, tá? Tem um relatório, ele é do início. E como era algo muito pedido pelos consumidores, pelos clientes, fala assim, por que não divulgou logo? Porque, beleza, por que não divulgou uma semana depois? Por que esperar esse prazo todo? E qual foi o dever de vocês de, vamos supor assim, eu acho, na parte mesmo do comercial, teria que averiguar, porque não se vende auditoria sendo PPA. É verdade. Na verdade, assim, eu não era da equipe de marketing, então eu não sei os detalhes de como é que isso foi pensado, tá? Mas eu sei que tinha uma questão de aguardar algumas questões da Grant Thornton, de como poder divulgar, e eu lembro de ter ouvido algo nesse sentido. Mas não era da minha responsabilidade, eu não participava das discussões de como é que isso ia ser divulgado. Claro que assim, eu tava muito... O que tá acontecendo? Estava vibrando um celular. Eu tava, óbvio que tava todo mundo esperando esse sinal, né, para falar com os clientes. E acabou saindo naquela entrevista. Realmente, eu não participei no planejamento desses prazos aí até. Mas, enfim, foi divulgado naquele momento. Ô Bruno, você não achou estranho? A consultoria da Grant Thornton, você falou que foi feita remotamente. Uma consultoria do tamanho dela, não ter ninguém alocado pessoalmente junto à Atlas para fazer essa auditoria? Ninguém achou estranho isso? Tinha gente remota, porque eram especialistas que conheciam mais de criptoativos, isso que eu lembro, pelo que eu lembro. Então, porque eu lembro que eu tinha uma equipe de fora participando junto nesse projeto. Então, acho que é por isso que foi remoto. Bruno, fazendo uma investigação aí particular, junto com o Dr. Artêmio, uma investigação aí forense na blockchain, foi visto que o Rodrigo movimentou os bitcoins depois do travamento e ele acabou aí fazendo o chamado de mixagem. O que é esse processo? Ele pega bitcoins de outras pessoas, né, numa pool aí, numa piscina, junta esses bitcoins, né, mixa esses bitcoins para atrapalhar o rastro desse bitcoin. O que você acha dessa movimentação dele? É super suspeito, né? Enfim, eu já tinha ouvido falar disso, mas que alguém que ele tinha feito isso depois da saída, mas eu não acho super suspeito. Acho que essa é a minha resposta. Bruno, tudo bem? Eu queria fazer várias perguntas, mas vou resumir aqui para não estender demais. A partir de que momento a Atlas passou a imagem de uma empresa grande, interessante para várias pessoas trabalharem, até o sentimento de que aquilo lá estava virando uma barca furada, estava envolvido em coisas escusas e a impressão de que estava cometendo um crime, que não tinha solvência pagar os clientes, que a partir de que momento aconteceu essa mudança, quem continuou hoje fiel ao Rodrigo, qual que é o papel da ex-mulher dele, qual que é o papel dessa Caroline Lentz, enfim, quem está junto com ele no golpe que ele aplicou? Você tem como mapear isso? Você tem como ajudar em alguma coisa? Eu estou à disposição para colaborar, né? Enfim, se quiser falar comigo no privado, quiser mais informações, enfim. Eu posso passar e estou respondendo aqui todas as perguntas. A coisa começou a ficar estranha foi realmente naquele momento que os saques começaram a atrasar. Ponto. Até então, a empresa estava crescendo, ia fazer auditoria, né, enfim, estava contratando, estava crescendo, né, no processo de crescimento. Então, as pessoas começaram a ficar desconfiadas a partir dali, né, e aí depois, quando a primeira leva de diretores foi demitida, aí a desconfiança começou a aumentar. Eu normalmente não conheço essa pessoa que você mencionou aí, mas enfim, no privado a gente pode talvez conversar melhor sobre pessoas específicas. Bruno, posso fazer uma pergunta?
poderia fazer uma pergunta rápida aí? Bruno, uma coisa é que todos os investidores da Atlas aí estão perplexos, né? A exposição dos diretores antes do golpe e depois do golpe, não é? Era um board de diretores aí bem renomados, com um currículo bastante robusto e que no final das contas não sabiam de nada, né? E no teu papel, você era um cara extremamente exposto, que além de atrair investidores, encorajava os investidores a estar na Atlas, fazia palestras em grandes eventos. Você não se sentiu no direito moral de se pronunciar perante aos grupos lesados depois do golpe? Porque só depois de tomar assim, uma leva de reclamações de um grupo grande atrás de você, você pediu se pronunciar? Por que não ir a público antes, até para defender a tua imagem, a tua integridade? Afinal de contas, como você bem relatou, a imagem é difícil de se resgatar. Isso deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha. E o segundo item aqui, antes de você responder, tem ligação. Como que vocês, diante desse ambiente de trabalho, pelo que eu entendi, vocês viviam numa desconfiança dentro da Atlas, sendo diretores, tendo que botar a cara em jogo? Como que vocês nunca apuraram isso mensalmente, os resultados? Não tinham indicadores de resultados financeiros, não apuravam isso? Como isso era feito lá dentro? Por que existiam diretorias como, por exemplo, de riscos e controles, sendo que o PPA provavelmente não passou nem por essa diretoria e era gerido por uma diretoria de marketing, um assunto de governança gerido por uma diretoria de marketing? Isso não saltou aos olhos de vocês? Vocês esperaram tomar o golpe para se ligar? Gente, eu não estou ouvindo o Bruno. Alguém está ouvindo? Eu acho que ele silenciou. Alô? Agora voltou. Agora foi? Galera, pergunta para ele se ele já viu o algoritmo funcionar. Bom, eu vou responder ali da imagem, tá? A questão de eu ter respondido antes, tá? Eu me arrependo de não ter me pronunciado de forma mais clara. Eu me pronunciei no privado, mais de 100 pessoas vieram falar comigo no privado, e eu sempre respondi. Só que em público, enfim, eu estava muito mal ali nos primeiros meses, e aí eu não tive força para falar sobre esse assunto, né? Enfim, inclusive o Marcelo, outra pessoa que não falou nada. E aí agora, enfim, mas eu sempre colaborei, sempre passei informações, etc. Bruno, perdão. Outra questão era sobre se a gente não desconfiava, enfim. A empresa chegou a ter vários diretores financeiros que diziam que a empresa era saudável, que tinha caixa. Então, eu não sei até que forma esses diretores, se eles recebiam relatórios fraudados, se eles geravam relatórios fraudados, eu realmente não sei dizer, mas a gente recebia informação que a empresa estava saudável e tinha caixa. Bruno, qual que era a relação da Uso com a Atlas? Da Uso, pois é, a Uso chegou a ser investida da Atlas, depois eu não sei ao certo, tá, porque eu não era a relação da Uso era muito direta com o Rodrigo. Eu não sei ao certo como é que era, tá, mas eu sei que a Atlas em algum momento chegou a investir, tinha uma opção de investir na Uso, tá, mas eu não cheguei a, e aí, claro, tinha uma conversa de talvez integrar as coisas no futuro, né, com parceiro, né, ser um parceiro da Atlas ali, poder fazer um saque via uso, etc. Bruno, só mais uma dúvida. Rápido. Eu queria saber, Bruno, só sobre o algoritmo. Você viu ele funcionar? Você viu os lucros? Falou sobre isso, galera. Vamos não repetir as perguntas. Quem entrou só agora vai ter uma gravação depois, só para a gente não ficar gastando um tempo muito precioso. Vamos lá, Bruno, é o seguinte. A Uso, portanto, seria como a Atlas foi para a UOL, uma incubada?
Não sei se dá pra Porque dizer. é o seguinte, eu tô te perguntando isso porque tem relação intrínseca nisso, inclusive com o documento de cartão de crédito do Rodrigo com a uso. Tá? E gastando, mas eu acho que inclusive... é uma relação muito mais próxima. Tá. Gerencia um grupo de investidores, né, e tal, e esse grupo de investidores, então é uma relação um pouco mais, uma relação diferente, né, um investimento mais direto. Uma segunda pergunta, e a Forcadia? A Forcadia, esse sim, é um projeto inicialmente que surgiu dentro da Atlas, né, esse sim, essa era um novo negócio. A uso não era considerado como uma unidade de negócio lá. Tá, mas ela chegou a ter coexistência de endereços similares na Alameda Santos. Ambas as empresas. O que é mais curioso é que a Forcadia foi constituída 2 meses depois do boom, que foi o problema. Salvo o melhor juízo, foi constituída em final de outubro de 2019. Então, 2 meses após o problema do Atlas. Então, assim, e sempre era ventilado que ela era uma incubada. A relação, então, portanto, digamos assim, de proximidade de Forcadia e uso em uma escala, seria que a Forcadia era uma incubada e a uso era um projeto da Atlas. Eu não entendi bem esse vínculo. Porque, pois é, sim. Porque assim, o que ocorre? Tem o cartão do Rodrigo nisso. Eu tenho extrato disso, que chegou até mim, gastando, inclusive, no dia 15 de novembro, R$5.300 com o UFC que veio acontecer em São Paulo no dia 16. Então, assim, isso é algo que já me causava, assim, embrulho no estômago. Porque Novembro agora? Novembro de 2019. Foi 3 meses depois do problema. Então, quer dizer, que todo mundo estava lá ferrado com o negócio e tinha, tá lá, 5.300 gastos no UFC no dia 15, dia 16. Você pode procurar no Google que o UFC estava acontecendo nesse dia. Não sei se a veracidade disso, porque chega documento para mim de todo jeito. Eu tô, assim, falando que provavelmente é verdade. E agora, ouvindo você falar, é algo que me preocupa um pouco, tá? Porque necessariamente teve também essa coexistência de endereço comercial, ainda que em salas distintas, mas houve isso lá no passado. Eu acho que, na verdade, agora não lembro se era uma investida do Rodrigo. Eu acho que, na verdade, era mais uma relação do Rodrigo, mas aí, claro, tinha uma relação com o negócio Atlas, aí tinha algumas conversas de parceria. Então, eu não sei exatamente contratualmente, Artemio, o que era, né, qual era a relação societária. Com quem que eu posso conseguir isso, você acha? Com quem que eu posso esclarecer essas dúvidas aí já de documentais? Porque isso para mim é extremamente importante, não só para mim, mas para a polícia. Eu acho que é importante conversar ir atrás começar com a própria uso, né? Acho que esse seria um bom caminho para começar. E talvez conversar, enfim, com outras pessoas que trabalharam na Atlas, né, que talvez viram esses contatos. Quem seriam essas pessoas que eu posso procurar? Que trabalharam na Atlas? Eu acho que eu falei com o Uso em primeiro lugar. Não, sim, eu vou falar com ambos. A conversa é sempre assim. Tem uma versão, tem a outra e tem a certa. Eu sou advogado, não sou juiz. Sim, então assim, eu posso te passar algumas pessoas que eu acho que talvez saibam alguma coisa, mas eu não te agradeço, pode me passar no privado que eu vou atrás, porque realmente mas essa relação eu acho que é bem chave, né? Mas ele gastou dinheiro depois, né? Artemio, deixa eu já aproveitar e falar o seguinte, para o Bruno falar sobre a relação também com a Fast Cash, por favor. A Fast Cash, eles eram um fornecedor, né, da Atlas, que fazia a questão de liquidação Fiat e tal. Eu não lembro exatamente dos detalhes, faz tempo, né, eu penso que eu não penso nisso, mas basicamente eles eram um processador de pagamentos para pagar em diversos bancos, enfim, para poder pagar em diversos bancos, né, então para poder fazer o depósito em diversos bancos. E essa relação era só comercial, Bruno? Existia alguma relação de sociedade da Fast Cash para Atlas ou da Atlas para Fast Cash? Acho que não. Nunca ouvi falar disso. Tá? Talvez tivesse, mas eu nunca ouvi falar disso. Eu sempre ouvi eles como um fornecedor. Uma pergunta aqui. Você é sócio da Prana? A Prana é uma empresa que eu sou funcionário. Sou funcionário da Prana hoje.
enfim, eu tô no processo aí de talvez algum dia me tornar sócio. Bruno, apareceu o seu nome como sócio no site da Prana. E aproveitando, eu queria saber o seguinte: há pessoas, há especulações que a Prana na verdade, tem alguma relação com a Atlas. O que você poderia dizer em relação a isso? Sobre o seu nome estar na lista de sócios e ser retirado rapidamente, e sobre a relação da Prana com a Atlas. Se você puder explicar um pouco melhor, até para afastar essas especulações que estão por aí. Claro. Não existe uma relação, tá, pessoal? São pessoas que vêm do mercado financeiro, que não tem nenhuma relação com a Atlas. É uma empresa que eu sou funcionário, que eu trabalho lá. E, enfim, hoje eu não figuro como sócio, né? Mas aquela coisa, né? Para a gente conseguir para conseguir ter relevância em algumas conversas importantes, é importante mostrar a pessoa como sócio, mas eu tenho ali talvez talvez eu vire sócio lá na frente, mas não existe nenhuma relação, tá? Entre Prana e Atlas. É uma empresa que eu estou trabalhando e eu fui retirado do site porque começaram os ataques, né? Então, enfim, começaram mas até no teu perfil, entender o que estava acontecendo. Até no seu perfil de Instagram, Bruno, você estava como sócio da Prana. E só para deixar claro, então, pro pessoal, as autoridades que estão investigando também a Prana, você declara, então, que não há nenhuma relação da Prana, tudo que está ali é lícito, não há nenhuma contaminação entre Prana e Atlas. Você atesta isso aí? Claro que não. Não, com certeza não. Eu atesto 100%, pessoal. São pessoas que eu conheci, que eu fui atrás, enfim, que eu conheci há pouco tempo e que não tem nada a ver com a Atlas, tá, pessoal? Então, Bruno, uma pergunta. Tu conhece Almerito Gomes ou Supply? Almerito Gomes? Acho que não. Acho que não conheço essas pessoas, não. Tá, na época, você ficou sabendo de alguma offshore do Rodrigo, dele construiu, chegou ao teu conhecimento relacionado a isso? Porque o que eu estou te perguntando, são peças-chaves. A offshore do Rodrigo e essa empresa, que é desse rapaz, chegou um croquis de contrato de mútuo conversível em cota de participação societária do Fênix, um CSP. E arrolava-se essas empresas como sendo Atlas e lá tinha o nome do Rodrigo para assinatura. É um modelo de contrato que eu tenho também, que eu já entreguei para as autoridades. E o que é mais curioso é que uma dessas empresas foi constituída 2 semanas antes do descalabro, dia 13 de agosto. Foi dia 31 de julho de 2019. Você conhece, tem noção de quem ou quem que fazia isso? Você sabe com quem que eu posso falar? O que eu quero de ti, cara, é pessoas. Pessoas que eu posso tirar tudo de dúvida que eu tenho na minha cabeça. Eu posso te passar algumas pessoas que talvez saibam sobre isso, porque não era muito envolvida com isso, mas eu posso passar para ti algumas pessoas que talvez tenham alguma noção sobre essas relações, enfim, se ele tinha alguma offshore e tal, e cuidavam, porque talvez algumas dessas coisas eram cuidadas, né, na pessoa física dele, enfim, então, mas eu tenho algumas pessoas que talvez possam saber alguma coisa. Bruno, você tem alguma ligação de amizade com o Fabrício Spiazzi Sanfelice? Eu conheço ele, né? Enfim, eu trabalhei com ele na Atlas e às vezes a gente conversa. Sei lá, uma vez a cada 2, 3 meses a gente conversa, toma um café. Essa é a nossa relação. Você sabe que ele tem ligação direta com a Atlas Quantum, né? Ele era um dos sócios. Claro, eu cheguei a trabalhar com ele uma época, quando eu comecei a trabalhar na Atlas, ele era sócio. Você acha que ele poderia nos ajudar na nossa causa para resolver esse problema? Talvez, não sei, aí teria que falar com ele. Tu tem o telefone dele, poderia me passar, cara? Porque às vezes até processo que tem contra ele a gente não encontra o cara. Tá, eu vou ver se eu tenho o telefone atualizado dele aqui. Aí, Bruno, boa tarde, aqui é o Rodrigo Castro, tudo bom? Olá. Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalhou na aceleradora UOL no momento em que eles fizeram a incubação da Atlas? Não, nesse momento eu estava fora do país. Não estava trabalhando lá. Você tem algum histórico sobre isso? Porque, assim, nos causa espanto como clientes, né? A Atlas, ela colocou várias pessoas para endossarem a reputação delas, dentre elas você.
Você foi lá, enfim... Exatamente. Você foi lá em vídeos de YouTube, talvez ingenuamente, foi lá e atestou claramente que a Atlas não iria roubar o saldo dos clientes, fato que aconteceu. O que me causa estranheza é que, por exemplo, existe uma aceleradora que é o UOL, que eu entendo que não deve ter feito diligência nenhuma da Atlas, porque no momento em que houve o stop order e o Rodrigo simplesmente sumiu com os bitcoins, todo mundo que estava envolvido no meio e colocou a sua cara para endossar a reputação da empresa, agora alega que não sabia de nada. A UOL, pelo jeito, não fez uma due diligence básica para entender se o robô existia. Você não fez uma due diligence básica para entender se esse robô existia e funcionava. Parece que todos os diretores lá, Emília, você, enfim, o Recupero, o Jefferson, que era da área de vendas, o Márcio, todo mundo acreditou no Rodrigo. É isso que essa história que a gente tem que comprar, que vocês todos também foram ludibriados e ninguém teve a pachorra de chegar lá e falar, cara, deixa eu ver esse robô funcionando. Oi, entrou uma ligação aqui, desculpa. Assim, de novo, eu cheguei a ver a custódia dos bitcoins. Eles me mostraram isso logo que eu comecei a trabalhar lá em 2018, não lembro quando foi. E isso me deu confiança. E eu acreditei, enfim, isso me deu confiança, né? E eu conversei com pessoas, com desenvolvedores que trabalharam no robô lá no início. Então, o robô, eu realmente acredito que o robô existia. Tá, então, a questão é que em algum momento a coisa foi para um lado ruim, só fraudar. Eu acho, né, não tenho certeza, mas eu acho que foi para um lado ruim. Não sei se foi hackeado, foi um hack. Fabrício, desliga seu áudio aí, Fabrício. Se foi um hack, se foi fraude, o que foi, mas, Rodrigo, mas é isso que foi assim que eu fui ganhando confiança também. Enfim, ele ferrou com todo mundo, né? Ô Bruno, eu não sei se alguém vai fazer outra pergunta. Queria saber só se você tinha noção real do volume que a Atlas operava, seja em Bitcoin, criptodólares, só para a gente ter uma noção do volume que eles divulgaram e o volume que você, como membro da Atlas lá, reconhecia, entendeu? Porque daqui de fora a gente não tem noção. Não precisa ser exato, só por alto. Mas era próximo do que era divulgado, tá? Se não era exato, era próximo, tá? Era um volume bem grande. Bruno, deixa eu te fazer duas perguntas. É o Sérgio que está falando, tá? Só para confirmar, assim, de fato, a Grant Thornton não mandou ninguém, foi realmente um PPA totalmente remoto? Isso é importante para a gente? Eu não sei porque pode vir uma responsabilidade da Grant Thornton em relação a isso. Eu não sei Você confirma isso? Você confirma isso? Não foi ninguém lá ver? Eu não sei se não tinha alguém presencialmente, isso eu não sei dizer. Mas eu acho que sim, devia ter alguém presencialmente aqui no Brasil, mas o pessoal de fora. Eu não sei dizer quando como foi feito exatamente. Eu não tava novamente, vamos para o fato gerador. Com quem você acha que eu posso falar? Para a gente saber dessa dúvida. Porque isso, como o Sérgio falou, é importantíssimo. Tá. Sim, esse da Grant Thornton, algumas pessoas estavam mais próximas. Eu posso te passar algumas pessoas até pelo privado, que talvez possam saber mais detalhes sobre como é que foi executada o PPA. Ô Bruno, você falou em hack agora meio titubeante. Acontecia um hack... Dizem que um funcionário roubou a Atlas em mais de 1.000, 2.000 bitcoins. O que você sabe sobre isso? Na verdade, enfim, eu não sei de nada que foi, enfim, de hack confirmado, tá? Mas eu acho que pode ter sido uma coisa que aconteceu, né? Pra pensar. Mas falava-se isso na empresa? Porque isso a gente tem escutado nesses grupos aí. Foi uma hipótese que eu levantei, né? Acho que talvez... E também havia aquele processo, né? contra a Bitfinex, enfim. Ô, Bruno, depois que teve esse negócio da Grant Thornton, houve alguma festa ou celebração interna do Atlas com inclusive taça de champanhe personalizado sobre isso? Você sabe dizer?
Não lembro ao certo, mas talvez, certamente teve alguns, tinha taça de champanhe, sei lá, mas alguma comemoração teve. Eu lembro porque, eu sei que eu tô te falando, porque assim, funcionários falaram comigo, não foi um não, foi uns 5 já. Eu sempre pergunto, eu sou muito curioso, e eu acabo perguntando para saber alguma coisa, linkando, e realmente, então quer dizer, os caras com dinheiro atrasando do pessoal, fazendo festa com taça personalizada, é um absurdo, cara, desculpa a franqueza. Ô Bruno, você tem Bitcoin preso na Atlas hoje? Zener, só gostaria de saber o seguinte, se possível, quanto de curso o senhor tem lá gravado na Atlas? Qual que é o seu prejuízo em capital? Vamos abrir o jogo. Essa é uma informação privada, pessoal. Eu não vou responder isso aqui com 120 pessoas sendo gravado, tá? Quantos Bitcoin eu tinha lá, mas era bastante dinheiro. Ô Bruno, é o Rodrigo Castro de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. As respostas que você dá aqui, eu não tô querendo te acusar de nada, né? Pelo amor de Deus, cara. Acho que você tá aqui de microfone aberto aí, conversando com as pessoas, né? Se expondo. Mas assim, cara, me causa estranheza. Você é um cara que agora tá entrando na Pran, na Capital, né? As respostas suas aqui estão muito assim, cara, eu não sabia de nada, eu não sei direito se teve o evento, eu não me lembro, etc e tal. Eu entendo que você era eu lembro que teve alguma né, uma comemoração, eu não lembro de taça de champanhe. Mas assim, entendo que você participou dessa comemoração, você estava lá. Se teve, provavelmente estava lá. Eu lembro que teve uma comemoração, mas eu não lembro exatamente como foi, pessoal. Enfim. Então, só para saber o seguinte, porque como você era um diretor, cara, eu acho que você, estando na Prana, tendo sido diretor da Atlas, tendo morado fora, cara, eu não acho que você seja ingênuo ao ponto de, cara, realmente colocar a sua cara a tapa e a sua reputação, né, numa empresa onde você, me parece, às vezes está alienado, assim, cara, puta, você não sabia, você viu o saldo das exchanges, você disse que conversou com algumas pessoas para ver o robô funcionar, mas assim, pelo menos as suas respostas, o que dá a entender é que, cara, puta, eu não sabia direito o que estava acontecendo ali, né? Eu não, cara, e parece que é uma coisa que todo mundo da Atlas fala, tipo, não, eu confiava no que o Rodrigo falava, era assim, o Rodrigo não abria nada, ninguém sabia de nada, todo mundo ali parecia que vivia num mundo de Poliana, acreditando no Rodrigo. Rodrigo, eu queria até mais esse negócio, reforçando isso também, né? Porque assim, todos, tá? Isso eu falo com estatística, todos os clientes, eu tenho cliente do dia 20 de agosto em diante, ninguém mais recebeu. O fato do PPA que foi lançado foi no dia 23 ou 24, tá? Eu falo porque eu tirei o meu saque no dia 20, né? 20 que eu me lembro bem, foram 2 saques. E eu liguei lá e eu ameacei mesmo. Falei, olha, vou fazer isso. Eu quero resolver a situação. Eu recebi em D7 e D8. O que me causa, assim, um espanto, e o Rodrigo falou, cara, parece que ninguém sabe de nada o que estava acontecendo. Estava tendo um monte de situação. E mais, os clientes com atraso, que era para ser D+1, não estava ocorrendo. E a galera fazendo festa, bicho. Isso para mim é de acabar, porque é um absurdo. A festa foi depois do dia 24. Foi quando saiu o relatório. Eu vou procurar no meu e-mail quando eu recebi isso do Atlas. Então, assim, como é que pode estar festejando e o saque atrasado da galera, que naquela altura já não se pagava? Porque o último pagamento foi dia 20. E eu falo porque eu tenho cliente do dia 20 e eu tirei o meu dia 20. Eu fui um dos poucos do dia 20, talvez porque eu pedi no início da manhã. Agora, poxa, assim, é algo tão emblemático, Bruno, eu não quero crer, cara, não é crível para mim não lembrar se teve ou não teve, cara. Desculpa. Bruno, deixa eu te perguntar, é o Sérgio falando. O Rodrigo, quando teve o travamento das exchanges, falou que ele tinha mandado um diretor para cada continente para negociar com as exchanges que estavam no exterior. Isso tem provas disso. Ele disse, olha, mandei um diretor para cada continente para negociar com as exchanges. Foi logo no começo. Existiu isso? Quem foram essas pessoas que foram negociar no exterior? Ou já era uma mentira naquela época? Exatamente. Isso é um outro ponto, porque além disso, o que foi falado? Foi o KYC que estavam negociando. A gente nunca viu.
nunca, absolutamente nunca vimos. Eu acho mais... mais do que isso. Ele disse que tinha mandado diretores para negociar com os exchanges. Eu quero saber se isso aconteceu e quem são esses diretores que foram negociar. Enquanto eu estava lá, nenhum diretor nenhuma das pessoas, né, dos líderes ali foi mandado para fora. Tá? Então essa é a informação que eu tenho. E aí eu fui demitido, depois eu não sei o que aconteceu. Mas naquele momento, inclusive a gente estava pressionando para saber mais informações das exchanges. Quando começou a atrasar os saques, a gente começou a pressionar. E aí a gente, no caso eu e Miriam especialmente, e culminou com a nossa demissão. Então, enfim, esse foi um pouco do processo. E Rodrigo, de novo, eu tive momentos ali que eu ganhei confiança. Tá mudo, Bruno. Alô. Pronto. Talvez eu devesse ter investigado mais em algum momento, né? Enfim, mas assim, a questão é que eu realmente acho que aconteceu isso, que eu acho que não houve hipótese, eu não sei de fato o que aconteceu, mas que no início a empresa existia, era idônea, e em algum momento o Rodrigo começou a fraudar a coisa. Isso é o que eu acho que aconteceu. E de novo, eu tive diversos momentos de ganho de confiança ali, né? Trazendo gente de fora, dizendo que vai fazer auditoria, trazendo diretor financeiro para profissionalizar o financeiro, enfim, uma série de questões que me fizeram ganhar confiança. Né? E quando a coisa ficou ruim, eu fui um dos primeiros a estar lá pressionando. Né? Ô Bruno, quando você percebeu que isso aqui que era um golpe, que era uma furada, que era uma pirâmide, a partir de qual momento sentiu essa atmosfera que estava dando merda? Eu comecei a ficar muito, muito preocupado com o saque começou a atrasar, né? Então, não tinha motivo do saque atrasar, o saque nunca tinha atrasado. Né? Então, claro que teve um volume grande de saques naquele momento, mas foi ali, né? Ali foi quando o negócio, eu comecei a ficar muito preocupado e comecei a aumentar a pressão. Bruno, a gente fala Bruno, baseado que houve mais de dois, se não me engano, foram 2 vazamentos de informações de clientes lá na Atlas, isso não te levou nenhuma suspeita que houve realmente um hack de bitcoins? A gente perguntou, né? Enfim, eu perguntei, o pessoal da empresa perguntou se teve hack de bitcoins, mas não, disseram que não. Foi só a informação que foi passada para mim. Eu acho que com certeza o Rodrigo manipulava muita informação de um diretor para o outro, né? Isso já foi validado. Enfim, ele acabou, enfim, então o que foi contado para mim foi que só foi um vazamento de dados mesmo. E por que o seu nome não consta na lista? Qual lista? A lista de vazamento dos dados de clientes da Atlas. Meu nome está na lista. Então por que você disse que não podia revelar quantos bitcoins você tinha de investimento? Não, naquele momento, né? Mas naquele momento eu tinha 1 e pouco, vocês podem ver lá, 1 e pouco bitcoin. Mas eu não quero, porque isso você sabe, mas depois eu tinha mais bitcoins. Cara, e assim, não te causava assim um pouco mais técnico, não te causava um pouco de espanto, às vezes, ver essa rentabilidade como era, porque assim, eu demorei, às vezes assim, eu acho que talvez tenha sido até por isso. Olhava-se ali 4%, mas não era 4%, para dar 4 tinha que dar 8 a 10. Você não chegou a verificar isso, validar mesmo, porque é um rendimento considerável, né, para conseguir. E outra, você acredita realmente o quê? Que o robô dava, e simplesmente o Rodrigo pegou, levou o dinheiro e acabou, né, em algum momento. E o último ponto o Matheus Pagani era quem fazia o gerenciamento do robô, até onde eu sei, tá? Estou falando até onde eu sei, não estou afirmando. No início, e depois foi repassado isso ao Thiago Lavorato. Você confirma essa situação? O Thiago, que acompanhou o pessoal da Grant Thornton também, porque até onde eu sei também foi ele que acompanhou nessa época. Tá no mudo, né? Alô?
Tá falhando o meu microfone aqui, não sei o que está acontecendo. Mas, enfim, sobre o rendimento a gente perguntava e éramos passados diversos motivos. Tinha descobriu uma oportunidade nova, etc. Enfim, era um passado motivo. A gente não era técnico, né? Eu não sou trader, né? Então, mas assim, o que nos tirava a desconfiança era esse caminho da governança. Vai ter Grant Thornton, ver os saldos. Teve um momento que eu vi os logs do robô ali treinando a questão, eu não vi quanto é que deu de rendimento no final ali, né? Mas eu cheguei a ver os logs ali, teoricamente, do robô trabalhando. Teoricamente eu já sei, porque eu não sei o que é real, mais o que é real, o que era forjado, né, pessoal? Tá, mas por exemplo, assim, hoje, passado aí quase 2 anos, a tua percepção é qual? Primeiro, havia a atividade, o robô dava o que dava, ou realmente não dava o que dava, ou o Rodrigo chegou e pegou e levou tudo. O que tu acha disso? Suposições, vamos lá. Exatamente, é uma suposição mesmo, não estou te perguntando a confirmação. Claro. Sei lá, eu já pensei muito nisso, tá? Tipo, pode ter acontecido, né? Acho que pode ter sido um monte de coisa. Pode ter uma coisa de hack, pode ter sido uma questão de queda da rentabilidade do robô, e aí começou a falar, e aí, sei lá, os trades começaram a ser feitos à mão, e aí teve uma perda grande, estava alavancado, sei lá, uma outra possibilidade. E aí, em algum momento, eu não acho que o Rodrigo teria planejado fazer isso naquele momento. Sei lá, eu não acho que foi, eu acho que teve um estopim que foi o motivador das fraudes, talvez. Que talvez tenha sido a queda de rentabilidade, um hack, uma perda muito grande. E assim, quando deu o problema da CVM, quando chegou o ofíciozão falando, olha, parou aí o coreto do jeito que tá. Vamos falar no português, claro. Vocês estavam tranquilos? Como é que foi a reação de vocês? De forma geral, porque houve realmente, tá? Que isso é uma coisa que me causou, assim, eu o tempo todo eu fico pensando nisso, acho que eu envelheci 10 anos em 2 anos, que eu fico pensando na situação, e na hora, o que eu queria entender? Qual foi a reação de vocês, né? Houve tranquilidade por parte de vocês com relação a isso? Não, está tranquilo, vai dar certo, e principalmente, Rodrigo alardeava muito que os saques foram pedidos, um monte de saque, na época acho que ele falou 2.000 saques, acho que foi isso que ele pediu na época. E aí depois era algo que a gente começou a ver a falha manual, parece que era feito tudo manual, não tinha automação sobre isso. Era assim mesmo, era caseirão desse jeito e a gente acabou sendo levado a crer numa coisa estruturada? Vamos lá, a questão a CVM, quando chegou, a gente ficou apavorado, porque ia fazer, né? Então, enfim, e aí foram contratados advogados, especializados nessas questões, né, para responder o ofício, etc. E aí a gente estava confiando nesse processo, mas com muito medo do que ia acontecer com a empresa. E aí, enfim, sobre a questão dos saques, né, tinha uma parte manual, tinha uma parte que era de verificação, porque os saques acima de um certo tamanho, eles eram verificados por uma questão de segurança. Tinha uma equipe que verificava os saques. Vocês devem ter recebido já, né, a ligação dessa equipe, o contato dessa equipe. E aí essa equipe verificava os saques e aí mandava os saques serem despachados, mas era automatizado. O envio era automatizado, pelo que eu lembro, que foi me explicado, né? Eu falo isso sempre porque, de novo, eu não sei mais o que era verdade e o que não era, mas o que foi me explicado e que foi me mostrado que era dessa forma. Eu acho que era dessa forma. Bruno, quem que falou lá na Atlas que era para encerrar os pagamentos, suspender os pagamentos? E quando aconteceu isso? Na verdade, não teve eu nunca ouvi alguém falando isso. Na verdade, o que aconteceu foi que começou a ter uma fila de pagamento de saques muito grande, e aí eu fui investigar o que era, né, eu e outros diretores, outras pessoas ali da Atlas, a gente foi investigar o que estava acontecendo, e a gente descobriu porque era um mecanismo, depois eu posso detalhar esse mecanismo no privado e tal, mas o mecanismo que funcionava, como é que funcionava a coisa. Então, basicamente, uma carteira que eram enviados bitcoins, e dessa carteira partiam os saques, entendeu? E aí tinha uma fila de saques, e aí uma vez que essa fila estava ali, o dinheiro era mandado, e aí essa fila de saques saía.
E aí parece que essa carteira não estava recebendo do saldo, né? Que esse dinheiro era enviado manualmente para essa carteira, até por uma questão de segurança, né? E aí foi assim que a gente descobriu que, enfim, começou a atrasar, e aí que a gente começou a pressionar, dizendo, opa, está atrasando, o que está acontecendo? E aí foi nos dada a mesma resposta, é um problema de KYC, a gente está com limite de destaque nas exchanges, etc. Foram dadas diversas desculpas, né? E nunca mostradas muitas coisas. Novamente. Doutor, só um momentinho, doutor, rapidinho. Ô, Bruno, eu tô reparando o seguinte, eu tô falando isso aqui em nome de todos os clientes. Se o cara tá te devendo, você tá falando que você é um ex-funcionário, que tem a sua rescisão para receber, tem bitcoins como investidor para receber, só que eu tô percebendo que você tá com muito medo, eu não posso citar nome, eu não posso fazer isso, eu não posso falar da operação, sendo que é uma coisa, Bruno, que eu entendo de verdade. A operação, eu falei... Não, igual agora, não, você comentou agora, você acabou de falar que não conseguiria passar a questão da carteira de pagamento. Não, só por uma questão de tempo, né? Porque, enfim, tá, não, beleza. Para mim era uma questão de tempo que eu não posso falar nome de fulano, de cicrano. Assim, que medo de processo, cara, igual a galera tá acompanhando. Eu tô chamando o Rodrigo de bandido, não vou falar palavrão em respeito às famílias que estão escutando agora. Pra mim ele é um bandido, enquanto não pagar. Então as pessoas têm que tirar esse receio, que quando tem um diretor, que é no seu patamar, um cara que tava ali, falando super bem, até que quero acreditar que você foi induzido ao erro pelo Rodrigo. Quando começa a falar que eu não sei disso, eu não sei daquilo, tá estranho pra gente, cara. Tá parecendo realmente o Lula, que não sabe de nada. E você estava do lado do bandidão. Sei que o cara é muito pilantra, é muito vagabundo, mas tem muita coisa que parece que você tá com medo de expor o nome de um diretor, de não sei quem, por quê? A gente agora, eu vou Bruno... passar no privado os nomes, porque aqui tá sendo gravado, né, enfim. Sim, mas o medo, por que o medo? Tá gravando, ele fez o que comigo, vou te processar. Porque esses caras vão pro inferno, cara, são tudo safado. O cara que tá querendo calar a pessoa igual você, que tá querendo ajudar diversas famílias que estão nessa pandemia fodida. Eu tenho um amigo, tá escutando aqui, o Marquinhos, tem 4 milhões na Atlas e tá rodando de Uber para poder pagar o aluguel. O cara tem 4 milhões e tá querendo pagar o aluguel rodando no Uber. Quando eu não vou falar do diretor, que, sei lá, podem me processar. Cara, eu quero que esses caras vão tomar naquele lugar. Que é falta de respeito. Eles não têm noção. Igual a gente fala toda hora. O Rodrigo é um sociopata, um safado. O Rodrigo não tem emocional de... Sociopata é uma boa descrição. Entendeu? Ele é um bandido. Então, quando você tá muito nessa sua defesa, com medo de processo, esses caras, sei lá, quem vai te processar é um idiota. Se você tá na sua razão de cobrar o que é seu, manda, cara, quer processar, então processo e prova que eu tô errado. Entendeu, Bruno? Tá muito assim, tá igual o Lula falando, que eu não sei, eu acho, não sei o quê. É papum. Mas eu tô gostando muito das suas respostas, eu tô gostando muito de você estar presente aqui, e parabéns aos advogados, e parabéns pra galera que tá continuando nas perguntas, e queria só desabafar isso, tá parecendo meio com o Lula, cara. Putz, a última coisa que quero aparecer é com o Lula. Bruno, eu vou ter que sair daqui 4 minutos, mas enfim, vamos lá. Tá, eu vou só finalizar aqui e também te perguntar, porque tu deve ter os contatos aí mais próximos e estreitos. Eu acho que a gente tem que ser propositivo. A gente tem uma comunidade, tem famílias aqui que foram destruídas por alguém que a gente tem que descobrir quem que foi, né? Existe a boa vontade, digamos, você acha, de criar um grupo. Precisa ser extenso nesse momento. Para eu entender, eu preciso entender as minhas dúvidas. Porque eu quebro e quebrei minha cabeça para poder achar esse tanto de informação que parece que eu estou fora da empresa, que nunca trabalhei lá. Vamos lá, conta comigo para eu te passar as informações. Eu preciso saber, cara, porque parece que eu tá fora da empresa, eu sei mais do que a gente tá dentro da empresa. É uma coisa assim assustadora, isso que me dá estranheza. Então, assim, a gente precisa de informação, a gente precisa que essas coisas sejam sanadas, porque assim, não dá para ficar do jeito que tá, não dá. E eu acho que somente assim a gente vai conseguir alguma coisa para frente. Contem comigo para tentar fechar esse quebra-cabeça, que vocês estão aí há meses investigando, enfim, se aprofundando, mas contem comigo para fechar esse quebra-cabeça. O Bruno, aproveitando que você só tem 3 minutos e já de repente para despedir, o que a gente faz para receber os nossos bitcoins? O que você recomenda para a gente? Você que esteve lá dentro, conhece as pessoas, qual é a sua recomendação?
Putz, difícil, né? Enfim, eu acho que assim, eu acho que processar, e eu acho que assim, eu acho que ir atrás de algumas pessoas-chave e ajudar pessoas que estão tentando levar isso às investigações que devem ser feitas. Então, eu acho que é isso que eu faria. Né? Acho que esse seria a minha conduta. E aí está sendo minha conduta, né? Enfim, eu estou ajudando todo mundo que venha do meu encontro. Estou aqui com vocês, mas chegou até 130 pessoas participando aqui, e foi de bate pronto, né? Enfim, eu tô aqui disponível para ajudar quem quiser, tá? Mas eu acho que esse que é o caminho que eu sugiro, tá? Porque eu acho que assim, é difícil como você. Se a empresa estava sem acesso aos bitcoins, os bitcoins eram caixa da empresa. Né? Então. Exatamente, a estrutura era muito animal para não é crível que ele não tenha acesso aos bitcoins. Não tem, e assim. Tudo bem que em algum momento começou a demitir as pessoas, mas demorou até as pessoas serem demitidas e até realmente começou a reduzir a estrutura e advogados e tudo mais. Então assim, eu acho que é possível que ele tenha acesso a alguma parte dos bitcoins. Eu acho que essa talvez seja, enfim, não sei o que vai acontecer dessa iniciativa aqui de acordos e tal, mas provavelmente ele deve ter acesso a uma parte dos bitcoins. Isso é uma hipótese que eu estou levantando. Ele deve ter acesso a uma parte dos bitcoins, mas o bitcoin valorizou tanto que ele está tentando fazer um acordo em reais, né? Que ele consegue pagar, sei lá, Gente, Artemio, eu vou só, depois ao final, marcar um dia contigo para a gente bater um papo. Porque aí eu preciso esclarecer muita coisa que está na minha cabeça aqui e tá ponta solta. Tá bom. Gente, o Bruno, vamos fazer o seguinte, o Bruno já deu bastante informação. Bruno, eu agradeço, a gente agradece, né, o grupo todo. Eu acho que se tiver alguma coisa a ser averiguado, a justiça vai averiguar, o Bruno já se colocou à disposição, nós já temos bastante informações para a gente discutir nos grupos. E eu acho que os advogados, todo mundo contribuiu aí. Bruno, muito obrigado, tá? É o meu agradecimento. Pode me colocar aí nos grupos para discutir, eu posso dar informação, responder mais dúvidas. Enfim, estou super à disposição, pessoal. Eu realmente quero ajudar a pegar o Rodrigo. Obrigado, gente. Vamos encerrar, então. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau. Um abraço. Professor Evandro, a gente não pode, de repente, aproveitar aqui e ter um brainstorm do que a gente escutou ou não? Sim. Só porque já está todo mundo na linha, perfeito, né? De repente o Bruno saiu, mas a gente continua, né? Não sai não, gente. Fica aí, então. Eu só vou ouvir aqui, porque vocês foram muito bons nas argumentações, tá? Algumas coisas me chamaram a atenção, tá? De fato, o Bruno não dá nome de ninguém. Eu até entendo os motivos dele, tá? Porque alguém falou que não era para pagar. Quem falou? Foi o Thiago Lavorato? A gente precisa entender quem é o sócio do Rodrigo. O Rodrigo tem um sócio. Ele não está trabalhando sozinho.
Em algum momento ele diz, olha, eu acho que tem alguém de fora. Quem é esta pessoa de fora da Atlas? Né? Eu acho que depois o doutor Artemio pode entrar em contato com ele. Eu acho que esse é um caminho das pedras. Ninguém faz um golpe desse sozinho. Nós temos que descobrir quem é o sócio do Rodrigo. Ele já veio falar aqui comigo, falou que está disposto a colaborar. E eu falo porque eu tenho um cliente que realmente foi a gente pegou puxando umas confs lá da Holanda, que ele participou. E eu tenho uns materiais que mostravam numa estruturação de holding que ele participava lá. É bom ouvir a outra pessoa, porque, como eu disse, eu não sou juiz, eu estou aqui para ouvir e entender. Eu não quero crer, eu acho meio improvável o tamanho que foi o problema ter sido uma única pessoa. Né? E já tem indícios que não é uma única pessoa. Então é importante linkar esses pontos, porque muita coisa, igual eu falei para vocês, essa questão da festa que teve, para mim foi um absurdo. Os caras estavam devendo todo mundo, né, nessa altura, e já estava tava tendo festa, tiveram funcionários que falaram, olha, foi com taxa personalizada, tudo certinho. O Artemio, eu acho que é o seguinte, dentro dessa parte de distribuição societária, talvez o contato seja Emília Malgueiro, porque ela era o jurídico da Atlas. Provavelmente, eu me lembro quando eu conversava com ela lá em 2018, que ela ainda fazia freela para a Atlas, ela cuidava basicamente de todo o jurídico da Atlas em freela. Então, assim, eu entendo que o societário não era a expertise dela, mas provavelmente ela sendo diretora do jurídico, toda a parte trabalhista, societário e tudo caía para ela, entendeu? A não ser que, eventualmente, o Rodrigo tivesse alguma coisa por baixo dos panos, aí realmente ninguém na Atlas vai saber a criação de offshore, essas coisas. Porque a criação da offshore mesmo, gente... Que esse golpe tem mais gente, é claro que tem, gente. Isso é óbvio, não adianta a gente ficar conjecturando isso, entendeu? A questão é achar os outros, né? Ninguém faz um golpe desse sozinho, né? E outra coisa, se ficar em cima dele, ele é o peixinho, ele pode ser o peixinho. Quem está por trás deve estar com medo também. Então ele tem que segurar a bomba para não passar o nome de quem está por trás, porque quem está por trás é maior do que ele. Sinceramente, a minha percepção em relação ao Bruno Peroni, ele era diretor principalmente comercial, ele era o cara que vendia a Atlas, e esses caras assim, gente, pega diretor comercial de qualquer empresa, o cara não quer saber se o pato é macho, ele quer o ovo, ele não quer saber, ele não vai escrutinar robô, ele não vai escrutinar toda a parte contábil e jurídica da empresa, ele quer vender a Atlas, ele era pago para isso. Então, gente, a gente só tem que entender, entendo que o Bruno aqui ajudou, mas ele não vai saber, assim, no máximo ele falou, eu vi o saldo da Atlas, eu conversei com alguns desenvolvedores para ver que o robô funcionava. A minha percepção é que ele, como diretor comercial,